Olá! Hoje a gente vai mergulhar no comecinho de tudo, no ponto de partida de qualquer grande descoberta científica. E olha, não tem a ver com laboratórios super complexos, não. São dois passos bem mais simples que transformam a curiosidade em conhecimento. Vamos descobrir quais são? De onde será que vêm as grandes ideias, hein? A gente tende a imaginar cientistas de jaleco branco em laboratórios cheios de equipamentos, mas a faísca inicial, o verdadeiro ponto de partida, é algo muito mais fundamental. Onde será que tudo começa de verdade? A resposta, na verdade, está em algo que todo mundo pode fazer: olhar com atenção ao nosso redor. É isso mesmo. A ciência começa com a simples percepção do mundo no nosso dia a dia, com aquele ato de notar o que geralmente passa batido. Então, vamos lá para a primeira etapa, a observação. E aqui a gente não está falando de um simples olhar, não. É sobre a habilidade de ver o mundo com uma intenção, com um olhar investigativo, quase como um detetive da realidade. A observação científica é um processo ativo. Não é só deixar a informação entrar pelos olhos. É perceber de forma consciente, sabe? É como caçar padrões, comportamentos e conexões que à primeira vista parecem invisíveis. E a diferença aqui é gigantesca. O olhar casual é passivo, a gente nem percebe direito o que vê. Já a observação científica é uma atividade focada, que exige atenção total nos detalhes e, muito importante, um registro cuidadoso de tudo. No fim das contas, é a diferença entre simplesmente ver e enxergar de verdade. E essa ideia é fantástica, porque mostra o coração da ciência. Ela não é algo frio, distante. Pelo contrário, ela é movida por um dos impulsos mais humanos que existem, a curiosidade. Aquele desejo genuíno de entender como o mundo ao nosso redor funciona. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece: Isaac Newton. A história da maçã é famosa por um bom motivo. Pensa só, por séculos, milhões de pessoas viram frutas caindo de árvores. Era uma coisa super banal do dia a dia. Só que a observação de Newton foi diferente. Ele não só viu a maçã caindo, ele fez a pergunta-chave: por que a maçã cai sempre retinho para baixo? Por que não para o lado ou para cima? Essa curiosidade sobre um evento comum foi o pontapé inicial para a gigantesca teoria da gravitação universal. Outro gigante, Charles Darwin, é um exemplo perfeito disso. Naquela viagem épica a bordo do navio Beagle, ele não estava lá só de passeio, de jeito nenhum. Ele era um observador metódico que comparava cada detalhe da natureza e, o mais importante, anotava absolutamente tudo o que via. E foram justamente essas anotações, sabe, aqueles cadernos cheios de detalhes sobre as pequenas diferenças entre as espécies, tipo os bicos dos passarinhos em ilhas vizinhas. Foi isso que formou a base sólida para a revolucionária teoria da evolução. Para uma observação ser levada a sério na ciência, ela precisa de 3 pilares. Primeiro, ser sistemática, ou seja, registrar tudo de forma organizada. Segundo, ser imparcial, tentando deixar os preconceitos de lado. E terceiro, ser abrangente, seja usando os nossos próprios sentidos ou com a ajuda de instrumentos, claro. Ok, então observar é o primeiro passo, a gente já entendeu. Mas e aí? Como é que uma coisa que a gente simplesmente viu se transforma numa investigação científica completa? Qual que é o próximo passo? É aí que a gente entra na segunda etapa, a pergunta. É exatamente nesse momento que aquela curiosidade meio vaga ganha um alvo, ganha um foco, se transforma numa missão de verdade. O caminho é bem lógico, se a gente parar para pensar. Começa com a observação de alguma coisa. Isso gera uma dúvida, um "é? Por quê?" ou um "como assim?" E essa dúvida inicial é lapidada, refinada, até virar uma pergunta científica, prontinha para ser investigada. Pensa assim, a pergunta científica é tipo a bússola de um explorador. Sem ela, a pesquisa pode ficar andando em círculos sem rumo. É a pergunta bem feita que define o destino e que mantém a investigação no caminho certo. Mas um detalhe importante: nem toda pergunta serve para a ciência. Perguntas filosóficas, tipo por que o universo existe, são super profundas, mas não dá para testar em um laboratório. Já uma pergunta científica tem que ser específica e, o mais importante de tudo, testável. Como no exemplo, de que forma a luz influencia o crescimento de uma planta? Então, para resumir a receita de uma boa pergunta científica, a gente precisa de 3 coisinhas. Ela tem que ser objetiva, focada em fatos, tem que ser específica, sem deixar margem para dúvida, e, finalmente, tem que ser testável, ou seja, tem que ser possível investigar a resposta. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso. No centro dessas 2 etapas, o que a gente tem é o imenso poder da curiosidade.
É ela a faísca, a energia que move a ciência há séculos. A conexão entre as duas coisas é direita, é poderosa. A observação acende a chama da curiosidade. E a pergunta dá uma direção para essa chama, transformando o calor dela numa investigação organizada. Então não dá para pensar nelas como etapas separadas, sabe? Elas são as duas engrenagens que fazem o motor da ciência girar: observar e perguntar. Juntas, elas impulsionam todo o progresso, desde a queda de uma simples maçã até as maiores conquistas da humanidade. E fica aqui uma provocação final. O mundo está cheio de coisas fascinantes, só esperando por um olhar mais atento e uma boa pergunta. A questão é: o que será que a nossa curiosidade pode começar a investigar hoje?